Quero ser como Jesus. Ele acredita em mim. Não tenho direito de não acreditar em mim. Quero ser como Jesus. E Ele acredita nas pessoas. Não tenho direito de não acreditar nas pessoas. Quero ser como Jesus. E Ele fez tudo por amor. Não temos o direito de não fazermos tudo por amor. Então eu estou realmente muito empolgado com o que eu vou falar hoje. E eu queria convidar você a começar orando comigo, pode ser? Então eu vou falar daqui, você repete daí, porque a Bíblia diz que nós temos poder no que a gente fala. Então fala assim, ó: hoje à noite eu vou crer plenamente no que será falado. Eu não duvidarei, eu não menosprezarei, e eu não vou achar que isso é para alguém antes de ser para mim. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, verso de número 1. Efésios capítulo 5, verso de número 1. Diz assim: portanto, sejam imitadores, repita comigo, imitadores de Deus, como filho amado. Olha para cá. Quem é que acha o criador da Apple muito inteligente? Quem é que acha o criador da Apple um cara tão criativo que é único? Quem é que acha ele uma das mentes mais criativas que o mundo já viu? Agora, quem é que acha inteligente o criador da Apple chegar para esse iPad e falar assim: iPad, voa! Vai, filho, voa! Quem acha isso inteligente? Por que você não acha inteligente? Porque o criador da Apple sabe que ele não fez o iPad para voar, certo? Então quem é que sabe o que pode ser pedido do que criou? O criador. Quando você entende, presta atenção, quando você entende que o criador é quem sabe o que pode pedir da criatura, você lê um texto como esse e diz, a Bíblia diz, Deus está dizendo para você: seja meu imitador. Você acha que Deus pediria algo para você que você não fosse capaz de fazer? Então eu vou te dizer, quando Deus pede, seja meu imitador, Ele está te dizendo, quando você é como eu, você está sendo quem você nasceu para ser. Da mesma forma que é incoerente o criador da Apple falar iPhone voa, seria incoerente Deus falar, Vitor, seja como eu, se Ele não tivesse me feito para isso. Não, acho que não tem gente feliz aqui hoje não, pelo amor de Deus. Eu estou falando para você que você nasceu para ser como Deus. Deus seria mau se Ele te pedisse algo sem ter te dado primeiro, porque foi Ele que te fez. Quando Ele te pede algo, Ele sabe o que Ele pode te pedir, porque Ele sabe o que Ele pôs dentro de você quando te fez, Ele sabe a sua capacidade, Ele sabe do que você é capaz, e Ele sabe que quando Ele te criou, Ele colocou em você tudo o que você precisaria para ser igualzinho Ele é. Eu poderia acabar aqui, que eu já estaria muito feliz, porque para mim, não tem uma boa notícia como essa. Deus me fez para ser como Ele. Deus é enfermo? Deus é miserável? Deus é medíocre? Então você também não. Vou falar de novo, vou falar. E você está crendo nisso? Sim. Lembra da sua oração no começo? Você promete que você não vai pensar que isso é para alguém sem ser para você? Deus é criativo? Sim. Deus é luz? Sim. Deus é sabor? Sim. Deus é porquê de viver? Então você também é. Fala para mim o que Deus é, e eu falarei para você com a mesma palavra quem você é. Se você souber falar para mim quem Deus é, você sabe falar para você quem você é. Tá feliz ainda ou não? Você está contente com isso?
Sim ou não? Agora, eu quero falar sobre um dos atributos de Deus que é grandeza. Fala assim, ó, eu nasci para ser grande como Deus. Agora escuta, qual que é a grandeza do reino? Um dia Jesus pega uma criança, os discípulos estão discutindo, presta atenção nisso aqui. Você acha mesmo que antes de conhecer Jesus, os discípulos disputavam para ver quem era o melhor, quem era o maior? Óbvio que não. Depois que eles conhecem Jesus, eles começam a dizer, ei, quem será que é o maior? Porque eles sabem que todo mundo que fica perto de Jesus pode ser grande como ele. Antes deles conhecerem Jesus, é um pescador, é um tributador de imposto. Eles eram isso. Quando eles conhecem Jesus, a Bíblia diz que eles começam a discutir quem se assentará com ele no seu reino. Mas eu não tô de forma alguma dizendo que essa deve ser uma disputa nossa, até porque eles viviam na lei. Nós vivemos uma nova aliança. Nós nunca vamos querer saber quem é o maior, mas você quer saber quem é o maior, Jesus fala. Quem é o maior é o que serve mais. Agora, tá bom, aí Jesus pega uma criança. Põe uma criança assim e fala, o maior no reino de Deus é quem é como essa criança. Aí eu escrevi muita coisa sobre isso, eu gosto muito desse assunto de criança. Mas uma das coisas que mais me encantam, número 1, criança não nasce incrédula. Criança não tem incredulidade. Se o pai de uma criança chegar nela e falar assim, isso aqui é vermelho, ela vai acreditar, vai ou não vai? Por que ela vai acreditar? Porque a criança, ela não se importa com a informação. A importância da criança está em quem está informando. A criança não quer saber se isso aqui é preto ou branco, ela quer saber quem foi que falou que é preto. A criança não duvida do pai. Agora, se chegar um estranho e falar, isso aqui é preto, ela vai falar, não é, é vermelho. Não, mas é preto, não é vermelho. Mas quem te falou? O meu pai falou. Mas a informação está errada, mas a fonte é correta. A informação está errada, mas a fonte é correta. O médico vai chegar para você e falar, tô doente, informação errada. Seu pai e sua mãe vai dizer para você, você vai ser um miserável o resto da vida, informação errada. Alguém vai chegar para você e vai falar assim, você não vai mais longe que o seu pai, informação errada. Alguém vai chegar para você e vai falar assim, daqui você não passa, informação errada. Por quê? Porque o informante não é seguro como o seu pai. E o informante correto disse que você é amado, que você é justo, que você é próspero, que todas as bênçãos estão disponíveis para você e que você é o melhor que ele poderia fazer. Informação certa. É nisso que eu creio. Outra coisa que criança tem, você nunca vai ver uma criança sonhando em ser menos que um super-herói. É verdade ou não é? Você já viu uma criança chegar assim e falar assim, ai, eu quero ser um lixo. Eu quero ser nada. Eu quero ser o que a vida quiser. Você já viu uma criança falar que sonha em ser levada pela vida? Não, mas você já viu um adulto falar isso. Você já viu uma criança olhar para você e falar assim, não, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser... não sei. Você fala, criança, o que você quer ser? Eu quero ser o Homem-Aranha. Eu quero ser o Trump, presidente dos Estados Unidos. O que você quer ser? Eu quero ser o presidente dos Estados Unidos, mas você mora no Brasil. Eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Por que você quer ser? Não sei, sou criança, nasci com desejo de grandeza. Demora muito para alguém começar a acreditar que não nasceu para ser grande. É muita religião, é muito dogma, é muita gente falando para você que você não merece, para você então começar a acreditar que você nasceu só para viver uma vida qualquer. Agora, enquanto você é uma criança, você não consegue achar que existe algo que seja impossível. Você já viu o tanto de criança que morre afogada em piscina?
Sabe por que ela morre afogada em piscina? Não é porque ela é boba, não, é porque ela é corajosa. Ela pula. Está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Você está conseguindo se ver nisso? Você está conseguindo se ver por que às vezes a gente é tão pequeno? Porque a gente não é como criança. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia mesmo? Tem certeza absoluta? Então fala assim comigo, eu nasci para ser imitador de Deus. Agora, pensa. Quando alguém ouve algo parecido com isso e acredita que o ser humano... Você já viu com certeza. Alguém chegar em alguém e falar assim, nossa, como você cantou bem hoje. A pessoa fala, fui eu não, foi Jesus. É por isso que não foi tão bom. A pessoa chega em você e fala assim, nossa, que ótimo o jeito que você fez hoje. Você fala, foi Jesus. Não foi Jesus não, filho, foi você. Só que sabe por que foi você? E sabe por que foi bom? Porque você nasceu para ser como Jesus. Agora, a gente está o tempo inteiro se diminuindo. A gente está o tempo inteiro dizendo que a gente é pouco, que a gente é menos, que a gente é só um pozinho miserável. Que do pó a gente veio, para o pó a gente volta. Sabe qual que é um dos maiores erros? A gente achar que a gente é pecador. A Bíblia diz que eu era pecador, até que eu nasci de novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, o que é nova? Nova é algo que nunca existiu, certo? Então se alguém está em Cristo então não espere Deus tratar você pelo velho se você foi feito novo. Se você foi feito novo, todas as coisas foram feitas novas, e o que é novo, nunca existiu. Isso que eu e você fomos feitos quando entramos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. Agora, quando a gente tem na nossa cabeça, sou pecador, você peca de tanto que você fala que é. Porque a Bíblia diz, crie por isso falei. Então você acaba pecando pela fé. Você peca pela fé numa falsa identidade, de que você nasceu e que você é um pecador. Não, cara, eu era pecador. Eu era destinado a morrer. Eu era alguém sem importância. Eu era, já não sou mais. O que eu sou agora? Como Ele é. Nós somos. E quando você começa a se posicionar nesse lugar, quando você começa a crer através desse lugar, você pode ter certeza absoluta que Deus nunca vai te tratar pelo que foi feito velho. Ele te trata agora pela sua nova natureza. Agora, o nosso erro é vivermos consciente do pecado, que somos pecadores. Fala assim comigo, eu sou justo. Fui pecador, hoje sou justo. Não por causa de mim, não por causa da minha obediência, mas por causa da obediência de Jesus. Aleluia. Está feliz ainda, sim ou não? Você já viu que, não sei se você já viu isso, mas tem muito vídeo na internet de elefante que está preso com uma cordinha numa cadeira dessa. Você pega uma cordinha aqui, amarra, e põe no pé do elefante, ele vai achar que está preso, vai deitar, vai ficar lá o resto da vida. Por quê? Porque quando ele nasceu, colocavam aquela cordinha, e ele entendeu, daqui eu não posso. Só que aí vem alguém e corta a corda. Mas o elefante olha e não vê que foi cortada, e ele fica lá o resto da vida. Assim é todo crente que se enxerga como era e não como é. Enquanto você se enxergar como você era, você vai agir como você era. Agora, quando você se enxergar como Ele é, então você vai agir conforme Ele é e não conforme você era. E a esperança da glória da humanidade não é você ser quem você era, é ser quem Deus é. E quando você é quem Deus é, então você dá esperança para a humanidade. E quando você dá esperança para a humanidade, você cumpre porque você existe, porque nós existimos para multiplicar a imagem de Deus na terra. Tá feliz, hein? Esse silêncio é porque estão entendendo?
É porque estão entendendo ou porque não estão entendendo? Tá gostoso, é? Tá bom demais para ser verdade? Então é o Evangelho. Nós precisamos começar a olhar da onde nós estamos e não da onde nós estávamos. Vitor, onde eu estou? Assentado com Cristo nas regiões celestiais. E eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção nisso aqui. Quem vê de cima das regiões celestiais, sabe o que vê? Sempre a mesma coisa. Porque quem é que vê a nuvem preta? Quem está embaixo. Quem é que vê a chuva? Quem está embaixo. Quem é que vê tudo isso? Quem está embaixo. Quem está em cima? Sabe o que é o problema? É que a gente está esperando a próxima tempestade. Você sai de uma e fala, sair dessa guerra, já vai começar outra, estou pronto. Eu não estou em guerra. Foi finalizado. Foi terminado. Jesus terminou a guerra. Ela não existe mais. Eu estou em Cristo Jesus. Faço parte do corpo de Jesus. Como Ele é, eu também sou. Tudo que eu vejo Ele ser, eu posso ser. Sim ou não? Sim ou não, gente? Tudo. Tudo é tudo. Agora, põe para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, ó, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isso quem perguntou foi Isaías. Está vendo que está entre negocinho ali? Aspas, esqueci o nome. É que você decora versículo bíblico e esquece aspas. Brincadeira. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isso é Isaías perguntando. E aonde Isaías perguntava? Na antiga aliança. Isaías, que vivia numa antiga aliança, ele perguntou, quem conheceu a mente do Senhor? Aí agora Paulo está escrevendo na nova aliança. O que Paulo escreve? Nós temos a mente de Cristo. Ele está dizendo assim, a velha aliança pergunta, quem pode conhecer a mente do Senhor? A nova aliança diz, eu. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Eu. Quem pode conhecer o coração de Deus? Eu. Isaías está lá desesperado, vendo aquele caos, dizendo, meu Deus, quem pode entender a mente do Senhor? Aí vem Paulo e fala, eu tenho a mente dele. Qual que é a diferença de Isaías e Paulo? Nova aliança. Agora presta atenção, Salmos capítulo 2 diz assim, um pouco menor do que os anjos são os homens. Hebreus diz que os anjos são os nossos servos. Mas peraí, em Salmos capítulo 2, eu sou menor do que o anjo. Em Hebreus, o anjo é meu servo e eu vou julgá-lo diante de Deus, dizer se ele foi bem ou não. O que aconteceu? Que lá eu era menor e aqui eu vou julgá-lo. Jesus apareceu. Jesus apareceu. Porque quando eu estava na antiga aliança, eu estava aqui debaixo. Quando eu fui para a nova aliança, eu fui posicionado em Cristo Jesus. E agora eu voltei a ser quem eu era antes de o pecado existir. E Deus não me fez para ser inferior aos anjos, Deus me fez para ser como Ele é. Isso se chama graça de Deus. Eu nunca pedi e jamais teria essa ideia. Jamais teria uma ideia tão brilhante como essa. E é por isso que é a graça. Eu nunca pude pedir, e muito menos mereceria pedir isso, mas Deus fez antes de eu existir. Deus te amava
enquanto você ainda era pecador. Você não tinha escolhido Ele. Você não tinha dito sim para Ele. Mas Deus já amava você. Repita assim comigo: eu sou uma nova criatura. Eu tenho os pensamentos de Deus. Eu sou quem eu vejo Deus ser. Amém? Você crê nisso? Agora pensa. Quando a gente olha para Jesus e coloca em Jesus algo distante a ponto de dizer, não, Jesus fez tudo isso porque Ele era Deus. A gente distancia o que Ele fez do que a gente pode fazer. Só que quando Jesus estava na terra, Ele disse assim, olha, vocês farão coisas maiores. Então Jesus estava dizendo, o que vocês viram eu fazer não é o limite de vocês. Porque vocês vão fazer coisas maiores. Mas Jesus, você é Deus. O que Jesus estava querendo dizer para mim e para você? Vitor, eu sou quem você nasceu para ser. E hoje, Vitor, só tem eu assim. Por que vocês vão fazer obras maiores? Porque quando eu ressuscitar, eu não sou mais o único, eu sou o primeiro de muitos. E se um único fez o que fez, imagina o que o primeiro com muitos podem fazer. Quando Jesus diz, vocês farão coisas maiores, Ele sabia o que Ele estava falando. E Ele estava dizendo para você, você viu tudo que eu fiz? Vi. Pode pensar que você vai fazer maior do que eu. Agora, gente, de verdade, a pergunta é, quem é tão livre a ponto de pensar isso nos dias de hoje? Nos dias de hoje, onde tudo que a gente ouve é sobre o pecado do homem, a sujeira do homem, porqueira do homem. Mas eu vim aqui falar para você do seu valor mais uma vez. Porque se o seu pecado te definisse, Deus te chamaria de pecador até hoje. Mas como não é seu pecado que te define, é Deus que te define. Então Ele pode olhar para você e para mim e dizer, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Porque eu fiz você para ser como eu. Quem consegue crer nisso de verdade? Você não nasceu para ser menos que isso. E a grande verdade é que eu não consigo em 30, 40 minutos dizer para você o tão grande que você pode ser. Não dá. Mas nunca se esqueça, a grandeza de Deus não é a grandeza do homem. Deus pensa grandeza diferente. Um menino comentou nas minhas redes sociais, eu postei algo parecido com isso, ele disse para mim, Vitor, isso é arrogância. Eu digo, não, arrogância é você não acreditar naquilo que Deus apostou tudo. Sabe o que é arrogância? Arrogância é achar que você não nasceu para tudo aquilo que Deus criou você para ser. Arrogância é você achar que quem define aonde você pode ir é você e não quem te fez. O iPhone não pode decidir por ele mesmo quão rápido ele vai ou quão devagar ele é. Quem decidiu isso foi quem o fez. Você não pode decidir. Você precisa ver através de quem te fez. E esse Deus que te fez, não fez você para ser menor que Ele, fez você para ser um com Ele. E Ele olha para mim, para você e fala, Vitor, eu quero que você seja eu, aonde você for. Eu quero que quem eu sou apareça aonde você estiver. Mas Deus, isso é demais para mim. Não, eu sei, eu que te fiz. Nada do que Deus te pedir é demais para você. Não seria muito injusto, presta atenção nisso aqui.
Não seria muito injusto o meu pai chegar em mim e falar para mim, Vitor, encosta naquela luz aí, da onde você está? Não seria injusto? Por que seria injusto? Porque é impossível. E quando você pede para alguém algo que é impossível, você só está querendo mostrar para ela que ela não pode fazer. Verdade ou não? Se você está pedindo algo impossível para alguém, você está dizendo, você não pode fazer o que eu estou te pedindo. Agora, quem consegue ver Deus dessa forma? Muito pelo contrário. Quando Ele te pede, é porque Ele sabe que você pode, que você vai conseguir, que você não vai parar no meio do caminho, que você não vai desfalecer na fé, você não vai dar errado. Deus te fez para dar certo. Deus te fez para ser como Ele é. Deus te fez para ser o representante legal da sua natureza. Você era pecador e Ele te deu uma nova natureza, e essa nova natureza não é algo mais ou menos, essa nova natureza não é algo mais ou menos legal ou mais ou menos igual a Ele, essa nova natureza é Ele mesmo na pessoa do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que o mesmo Espírito, o mesmo que estava sobre Jesus, está sobre você, porque o Espírito Santo carrega a natureza de quem Deus é. 1 Coríntios capítulo 2 diz, ninguém pode conhecer a mente de Deus senão o Espírito de Deus. Ok, aí Deus pega o Espírito de Deus, que conhece a mente de Deus, e põe na minha mente. Quem sou eu? Um arquiteto do quê? Da mente de Deus na terra. O que um arquiteto faz? Ele vai num lugar, ele visualiza aquilo pronto, então ele vai e faz você comprar aquilo, sim ou não? Nós somos arquitetos da mente de Deus, a gente precisa entrar nos lugares, ver como Deus vê, como Deus planejou, como Deus sonhou isso aqui, como Deus sonhou família. Eu sou arquiteto de Deus, então eu vou construir minha família como Deus sonhou. Como Deus sonhou finanças, eu sou arquiteto de Deus, eu vou construir minhas finanças como Deus sonhou. Como Deus sonhou relacionamento, eu sou o arquiteto de Deus, me relacionarei como Deus sonhou. Eu sou o arquiteto que faz os pensamentos de Deus aparecerem. Aleluia. Está feliz ainda? Será que você pode crer nisso e dizer para você mesmo todo dia, eu sou a imagem de Deus, eu nasci com a natureza de Deus, eu sou uma nova criatura, eu estava perdido, eu tinha uma natureza pecaminosa, mas Deus me transformou pela sua natureza, e não porque eu sou bom, óbvio que não, não porque eu mereci, óbvio que não, mas pela sua própria bondade. E quando Deus me transformou numa nova natureza, agora eu posso voltar a andar como eu deveria andar se o pecado não existisse. Então o pecado sai de cena, o pecado sai do jogo. Mas não, a gente acredita que a gente acordou amanhã de manhã para pecar mais uma vez. Então a pessoa acorda de manhã e faz, Pai nosso que está no céu, perdoa os pecados que eu vou cometer esse dia. Você não nasceu de novo para pecar. Quando Deus te dá a nova natureza dele, automaticamente Ele te faz ser como Ele. Agora, quem vive pecando? Quem permanece bebê, que recebe a natureza e não cresce, e quem não nasceu de Deus. Existem os bebês, que são os filhos perdidos, os filhos pródigos, que são filhos, mas estão comendo alfaborreiras de porcos. Agora eu vim aqui dizer para você, que está disponível para você, tudo que Deus é. Está disponível para você tudo o que Deus é. É por isso que a única pessoa que pode conversar com a doença é alguém como Deus. Porque Deus não é doente. E Ele sabe que Ele não te fez para a doença. Quem conversa com a depressão é Deus. E Ele te fez para ser como Deus. Ele não te fez para ser depressivo. Deus pode conversar com tudo aquilo que Ele não criou você para ser, porque Ele é a única pessoa que sabe quem você realmente é. Você não nasceu para perder. Você não nasceu
para perder. A Bíblia chega a dizer que você é mais do que vencedor. Sabe o que eu digo? Vencedor é o Neymar, que joga bola e ganhou muito dinheiro. Mais que vencedor é o filho dele, que só nasceu na família certa. Nunca jogou bola, nunca trabalhou e nunca vai pagar conta. Deixa eu explicar a parábola para você. Toda a sua dívida já foi paga por Jesus. Não é você que faz você dar certo, você só precisa entender que nasceu na família certa. Não é o seu mérito, o seu conhecimento, a sua força que pode levar você a algum lugar, mas é o entendimento do que Jesus fez e de quem você se tornou por aquilo que Ele fez. E quando você entendeu quem você se tornou por aquilo que Jesus fez, então você vai passar a viver a altura daquilo que Jesus fez você para ser. E quando você passa a viver a altura daquilo que Jesus fez para ser, eu tenho uma boa notícia para você. Todo lugar que você entrar que era escuro, fica claro. Todo lugar que você entrar que não tinha esperança, aparece esperança. Todo lugar que você entrar que tinha medo, aparece coragem. Todo lugar que você entrar que existia o que Deus não se parece, deixará de existir, porque você chegou no lugar. Então o Brasil era um caos até que a gente nasceu. Não, você não acreditou nisso, não? Fala assim comigo, ó. Era um caos. Até que eu apareci. Talvez a sua família tenha um histórico caótico. Talvez a sua família tenha tudo de ruim para ensinar. Até que você nasceu. Talvez você está aqui me ouvindo e você fala para mim, Vitor, ninguém nunca deu certo na minha casa. Até que você nasceu. Vitor, tá escuro até que você chegou. Vitor, tá sem esperança até que você chegou. Tô tão feliz que eu esqueci o café. Por favor, se posicione na verdade que Deus diz sobre você. Eu sou. Repita comigo, eu sou. O que Deus diz que eu sou. Eu posso. O que Deus diz que eu posso. Eu vou. Aonde Deus diz que eu vou. Eu não tenho medo. Porque a minha natureza é o próprio amor. E não existe medo aonde tem amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a partir de hoje, eu não tenho medo de ser quem eu sou. Porque Deus me fez para isso. E eu vou aonde Deus disse que eu irei. Porque quem começou em mim vai terminar. Tava conversando com o Eric hoje, na hora do almoço, e eu falei pra ele, a gente precisa de mais gente que anda com Deus. O que acontece? Olha o que é espiritualidade hoje em dia. Chega um problema, que todo mundo fala, ai gente, vamos juntar pra orar. Aí Deus deve olhar e falar assim, mas eu dei minha mente pra vocês. Pensa! E resolve! Não, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos orar, 21 dias para orar. Para quê? Para descobrir o que Deus quer.
Mas Ele pôs em você. Pensa. Pensa. Não estou falando que você não deve orar, amém? Só estou dizendo para você, o Bill Johnson diz que a incredulidade começa quando você ora por algo que já tem. Bill Johnson disse isso. A incredulidade começa quando você começa a orar por algo que você já tem. Deus, o que você pensa? Você pensa também. É só você ouvir a sua mente. A mente de Cristo está dentro de você. Tá feliz ainda ou não? Eu tenho certeza absoluta que a pessoa que mais se importa com o que eu estou falando para você aqui agora é o Espírito Santo. Porque se você acreditar no que eu estou te falando, no que eu estou te falando não, no que a Bíblia está te falando, você sai daqui hoje, se posicionando em quem você nasceu para ser. A pergunta é como Deus viveria a sua vida? É essa vida que você nasceu para viver. Como Deus cuida da esposa? É essa vida que você, marido, nasceu para ter. Como Deus cuida do marido? É essa vida, esposa, que você nasceu para ter. Como Deus cuida do filho? É essa vida, pai, que você nasceu para ter. Quando alguém pergunta, a Bíblia diz que nós somos a embaixada do céu. Se você quer, presta atenção nisso aqui, para mim terminar. Se você quer entrar nos Estados Unidos, você precisa ir aonde primeiro? Para fazer o quê? Tirar um visto. Então repara, ninguém pisa lá antes de pisar na embaixada. Se você é a embaixada do céu, como alguém vai experimentar o céu sem passar por você? Não, vou falar de novo. Autoestima é a roupa mais nobre que existe. Já diria até Ellie Osborne. Eu cheguei na Luísa e falei assim: Luísa, você já agradeceu a Deus? Ela, por quê? Eu falei, porque ele vai casar comigo. Aí ela, meu Deus, na arrogância, meu filho, Deus me fez para dar certo. Deus me fez para ser como Ele. Como que eu vou achar, não, coitadinha, vai casar comigo? Que coitadinha nada? Eu nasci para ser como Deus. Ela está casando com Deus quando casa comigo. Homem, se você tiver essa postura, eu duvido. Dá errado. Eu estou falando antes de casar, hein? Melhor ainda, porque eu não estou falando do que eu vivo, eu estou falando do que eu creio. Acho que eu preciso falar uma coisa para casais. A Bíblia diz, não é eu que digo, a Bíblia diz que se a mulher crer primeiro no Senhor e tratar o homem como deve, é impossível ele não se converter. Está escrito. A Bíblia diz que se o homem entender primeiro e tratar a mulher como Jesus tratou a igreja, é impossível ela não se submeter. O que eu falei que é o quê? Impossível. É impossível. Porque nenhuma mulher vai resistir a um homem que é como Jesus. E nenhum homem vai resistir a uma mulher que é submissa como Jesus. Gente, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas sua vida está garantida quando você entende quem você é. Eu estava hoje com o André, o pastor da Dínamos, pastor da Aidan. Estava com ele hoje, eu falei para ele assim, cara, você atende muitos casais, fala para mim, qual é o maior problema? Ele disse, imaturidade, as pessoas não sabem quem elas são. E por não saber quem é, faz o que não deve fazer. E quando faz o que não deve fazer, machuca, fere, magoa. Meus amados irmãos, creia em quem Deus fez você para ser. Aleluia. Quem está mais feliz agora que no começo? Vamos ver.
De verdade, você está mais feliz agora que antes? Então você pode dar uma salva de palmas a Jesus bem forte no seu lugar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você está mais bonito agora que no começo. Agora responde, fala: é porque eu estou crendo que eu sou como Deus. Para a gente terminar, diga isso bem forte: eu nasci para ser a imagem de Deus. Deus me fez como seu representante legal. Ser representante de Deus é o que eu sou. Por último, eu ficaria falando aqui muito tempo. Sério, esse assunto é o melhor. Você era imerecedor das bênçãos de Deus, sim ou não? Só que a Bíblia diz que a bênção de Deus está sobre o justo. Sim? Então você era imerecedor? Era ou não? Sim ou não? Até que você se tornou um justo. Então, antes de ser justificado, você não merece. Mas depois que você é justificado, a Bíblia diz que nunca se verá o justo perecer. A Bíblia diz que nunca se verá o justo mendigar o pão. A Bíblia diz que o favor de Deus segue o justo. A Bíblia diz que o justo florescerá na velhice. Ah, mas o povo fica velho e fala: vou parar porque eu terminei. Não, a Bíblia diz que o justo florescerá na velhice. Então você que está mais velho aqui, não para jovem. Não, o justo florescerá na velhice. Cabelinho branco agradece. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Mas fica de pé agora assim, ó, se posiciona. Fala assim: eu nasci para ser como Jesus. Eu nasci à imagem de Deus. Deus me fez como Ele. Deus vê tanto valor em mim que Ele me faz como Ele é. Deus coloca em mim quem Ele é. Deus faz de mim seu representante. É esse o meu valor para Deus. É isso que eu valho. Eu não valho o que eu vejo. Eu não estou valendo o que as pessoas dizem que eu estou valendo. Eu não estou valendo a minha circunstância. O meu valor não está naquilo que eu estou vendo. O meu valor está no Deus que me fez para ser como Ele. É isso que define o meu valor. É isso. É isso.